Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil. Na aula de hoje nós temos expressões numéricas com fração, potência e raiz. Para começar, é importante relembrarmos a ordem de resolução das expressões, que vale tanto para números naturais como para números fracionados. Quando a gente tem sinais de associação, a gente resolve primeiro os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. E olhando para as operações, primeiro resolvemos radiciação ou potenciação, depois a multiplicação ou a divisão e por último a adição ou subtração. Por que o ou? É sempre a primeira conta que aparece da esquerda para a direita. Se tiver primeiro uma multiplicação e depois uma divisão, eu resolvo primeiro a multiplicação, depois a divisão. Se for primeiro a divisão e depois a multiplicação, eu resolvo na ordem que aparece. Vamos ver nesses exemplos. Aqui nessa primeira expressão, eu tenho uma raiz quadrada. Então, primeiro eu preciso resolver a raiz, para depois pensar nas outras operações. Então, eu copio a linha e resolvo essa raiz. Aqui eu tenho que fazer separadamente, numerador e denominador. A raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, na próxima linha, eu vou fazer a multiplicação. Antes de multiplicar, eu consigo simplificar cruzado. Neste caso, dá para simplificar o 4 e o 2 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Copio aqui esse 2/4 e resolvo a multiplicação. Numerador vezes numerador. 1 vezes 2, 2. Denominador vezes denominador. 1 vezes 3, 3. Agora, eu preciso adicionar e os denominadores são diferentes. O que é necessário fazer? O MMC entre 3 e 4 para poder resolver. Então, o 4 e o 3 no mínimo múltiplo comum, eu divido primeiro por 2, deu 2, o 3 espera. Dividir por 2 de novo, o 3 espera. E agora eu divido por 3. Multiplicando todo mundo aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 é o novo denominador dessas duas frações. Coloco o 12 aqui. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima para encontrar o numerador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Agora que os numeradores são iguais, eu posso resolver. Então, 6 mais 8, 14. E copia o denominador. 14 dozeavos, eu ainda consigo simplificar. Dá para dividir por 2 o numerador e o denominador. Vai ficar 7 sextos. 7 sextos é uma fração irredutível, não é mais possível simplificar. Então, eu terminei a minha expressão. Neste outro exemplo, a raiz quadrada primeiro e a potência também. Atenção, que aqui eu tenho a potenciação só no numerador. Se tivesse parênteses em toda a fração, o expoente seria do 1/3. Aqui, ele é só do 1. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. De 81 é 9. 1 ao cubo, 1. Copia o denominador. Para fazer a subtração de dois números fracionários com denominadores diferentes, eu preciso do MMC também. Então, o MMC de 9 e de 3. Vou te dar uma dica. Quando nós temos dois números e o maior número é múltiplo do menor número,
o resultado do MMC vai ser esse maior número. Vejam aqui. Eu vou dividir por 3, aqui deu 13 e aqui deu 1. Eu divido por 3 novamente, 1 desce 1. 3 vezes 3, 9. Olha lá. Então, quando você tem dois números em que o maior é múltiplo do menor, o MMC vai ser sempre esse maior número. Não seria necessário fazer o MMC aqui. Daria para colocar direto o 9 para as duas frações. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando os denominadores são iguais, o numerador também vai ser. Afinal de contas, 9 dividido por 9 é 1, vezes 8 é 8. 9 dividido por 3, 3. Vezes 1, 3. Agora eu posso subtrair porque os denominadores são iguais. 8 menos 3, 5. Copia o denominador. 5 nonos já é uma fração irredutível, não tenho mais como simplificar, então esse é o resultado dessa expressão. Vamos para mais exemplos? Nesse exemplo aqui, eu tenho uma expressão dentro de uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada vai ser a última coisa, porque primeiro eu preciso resolver tudo o que está aqui e ficar só com o número final para poder extrair a raiz. Um ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Agora eu tenho 7 inteiros mais um nono. Toda vez que eu tenho um inteiro, eu preciso encontrar uma fração onde o denominador vai ser 9. O MMC entre 1 e 9 não é necessário fazer, porque eu sei que vai dar 9 mesmo. 9 dividido por 1, 9 vezes 7, 63. 9 dividido por 9, 1 vezes 1, 1. Sempre que os denominadores são iguais, o numerador também será. Agora, eu tenho denominadores iguais, eu posso somar os numeradores. Então, 64 nonos. Agora, eu extraio a raiz de 64 e de 9. A raiz de 64 é 8 e de 9 é 3. 8 terços é uma fração irredutível, não tem mais como simplificar. Neste outro exemplo, eu também tenho aqui um número misto. Eu não consigo trabalhar com número misto e fração. Eu preciso transformar esse número misto numa fração para poder resolver. Ao mesmo tempo, eu já posso resolver essa raiz quadrada aqui e fico depois com as divisões e multiplicações. Então, copia o início da linha, extrai a raiz quadrada de 81, 9, e de 4 é 2. Transforma esse número misto em fração, multiplicando o inteiro pelo denominador e somando com o numerador. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Mantém o denominador. Então, 7 terços corresponde a 2 inteiros e 1 terço. Copio o restante da linha aqui. Eu vou resolver a primeira operação. Na divisão de fração, eu copio a primeira fração, troco a operação e inverto a segunda fração. Copio o restante da linha. E vou resolver essa multiplicação primeiro. Dá para simplificar antes de resolver. Dá para dividir o 2 e o 8 por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Agora eu multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 9, 36. Copio o restante da linha. Agora eu preciso resolver essa multiplicação. Não é possível simplificar cruzado, então eu resolvo direto. 1 vezes 7, 7.
36 vezes 3, 108. Copio o restante da linha. Quando é divisão, eu copio a primeira fração, troco a operação e inverto a segunda fração. Então, 7, 108 vezes 5 meios. 7 vezes 5, 35. 108 vezes 2, 216. 35 216avos é uma fração irredutível, não tem como simplificar. Então eu termino por aqui. Espero que você tenha gostado e que a sua matemática tenha se tornado mais fácil. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative os sininhos para receber as notificações das aulas que eu posto aqui semanalmente no canal. Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!